Cristianismo puro e simples. O conteúdo deste livro foi inicialmente transmitido pelas ondas do rádio e depois publicado em 3 partes separadas. Nas versões impressas, fiz alguns acréscimos ao que eu disse ao microfone, mas de maneira geral, não alterei o texto. Ao meu ver, uma preleção de rádio deve se parecer ao máximo com uma conversa. Isto é, não deve soar como um ensaio acadêmico sendo lido em voz alta. Assim, em minhas palestras, procurei empregar todas as contrações e os coloquialismos que costumo utilizar ao meu falar habitual. Tentei reproduzir esse feito na versão impressa, e toda vez que enfatizava a importância de uma palavra pela entonação de voz na versão impressa, eu a escrevia em itálico. Entretanto, agora estou inclinado a acreditar que isso foi um erro, um híbrido indesejável entre a arte de falar e a arte de escrever. O orador deve usar variações de entonação para dar ênfase, porque o seu meio de comunicação se presta naturalmente a este modelo. Contudo, um escritor não deve se valer de itálicos com o mesmo propósito, uma vez que dispõe de outros meios diferenciados de expressar as palavras-chave e, portanto, deve utilizá-los. Nesta edição, eliminei as contrações e substituí a maioria dos itálicos, reformulando as sentenças em que elas apreciam. Mas isto, sem pelo menos assim espero, ter alternado o tom popular ou familiar que eu pretendia assumir o tempo todo. Também acrescentei alguns trechos e excluí outros, quando percebi que minha compreensão dos assuntos havia sido aprimorada. Quando comparado ao meu entendimento de 10 anos atrás e também quando deparado com os trechos que, ao meu ver, pudessem ter sido mal interpretados na versão original. Aqui cabe um aviso ao leitor. Não oferecerei qualquer tipo de ajuda a ninguém que seja em dúvida entre 2 denominações cristãs. Em outras palavras, não espere de mim qualquer orientação no sentido de você se tornar um anglicano, católico romano, metodista ou presbiteriano. Essa omissão é intencional. Até mesmo a lista que acabei de apresentar está em ordem alfabética. E também não faço mistério sobre minha posição pessoal. Sou um leigo dos mais convencionistas da Igreja Anglicana, sem preferência especial pela alta ou pela baixa igreja, tampouco por qualquer outra coisa. Até mesmo neste livro, minha intenção não é converter ninguém à minha posição particular, pois, desde que me tornei cristão,
penso que talvez o melhor favor que possa fazer aos incrédulos que me cercam é explicar e defender a crença que tem sido comum a quase todos os cristãos de todos os tempos. Eu tinha inúmeros motivos para pensar assim. Em primeiro lugar, as questões que dividem os cristãos entre si muitas vezes envolvem pontos de alta teologia ou mesmo de história eclesiástica que devem ser tratados exclusivamente pelos especialistas. Tais matérias estão fora do meu alcance. Nessas águas profundas, não tenho condições de ajudar ninguém. Antes, preciso ser ajudado. Em segundo lugar, penso que se deve admitir que a discussão acerca desses pontos controversos não tem qualquer chance de trazer uma pessoa de fora para o seio do cristianismo. Se insistimos em escrever e falar sobre isso, a probabilidade de desencorajarmos essa pessoa a ingressar em uma comunidade cristã é muito maior do que a de atirarmos para a nossa denominação. Nossas divergências não devem jamais serem discutidas, senão com aqueles que já acreditam que há um só Deus e que Jesus Cristo é o único Filho. Por fim, tenho a impressão de que há uma quantidade maior de autores e também mais talentosos engajados nessas questões controversas do que em defesa daquilo que Baxter chama de cristianismo puro e simples. A parte que me coube no debate e para a qual eu me senti capaz de contribuir é também a mais modesta, e é para ela que enveredarei naturalmente. Pelo que sei, esses foram os meus únicos motivos, e agradeceria se as pessoas não fizessem inferências fantasiosas a respeito do meu silêncio sobre certas polêmicas. Por exemplo, tal silêncio não significa necessariamente que eu esteja em cima do muro. Por vezes, estou mesmo. Há questões em discussões entre os cristãos cuja resposta ainda não nos foi revelada. Há questões em discussão entre os cristãos cuja resposta ainda não nos foi revelada. E há outras para as quais eu nunca teria uma resposta. Se eu as fizesse, mesmo em um mundo melhor, poderia receber uma resposta, até onde sei, como aquela recebida por um inquiridor bem superior a mim. O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Há outras questões sobre as quais tenho opinião formada, e mesmo assim me mantenho em silêncio, pois não estou escrevendo para expor algo que eu poderia chamar de minha religião, mas sim para expor o cristianismo puro e simples, que é o que é, e o que já era há muito tempo antes de eu ter nascido, independentemente de eu gostar disso ou não. Certas pessoas tiram conclusões precipitadas do fato de eu nunca dizer mais sobre a Virgem Maria do que aquilo que está relacionado ao nascimento original ou virginal de Cristo. Mas certamente meu motivo para não fazê-lo é óbvio, não é? Dizer mais do que isso me levaria imediatamente para âmbitos altamente controversos. E não há controvérsia entre os cristãos.
que se deve ser tratada com maior delicadeza do que essa. As crenças católicas romanas nessas matérias não são defendidas com o fervor comum que se associa a todas as crenças religiosas sinceras, mas muito naturalmente, com a sensibilidade peculiar e, por assim dizer, cavalheiresca que uma pessoa sente quando a honra de sua mãe ou da sua amada está em questão. É muito difícil divergir do católico neste ponto, sem lhe parecer mal criado ou até um herege. Por outro lado, as crenças protestantes opostas sobre esse assunto evocam sentimentos que vão até as raízes de todo tipo de monoteísmo. Para os protestantes radicais, parece que a distinção entre o Criador e a criatura, por mais santa que seja, está sendo ameaçada pelo renascimento do politeísmo. Portanto, é difícil discordar deles, sem parecer aos seus olhos pior do que um herege. Um pagão, se há um tema que poderia arruinar um livro sobre o cristianismo puro e simples, se há algum tema capaz de tornar completamente improdutiva a leitura de processos ou de pessoas que ainda não creem que o Filho da Virgem é Deus, certamente é esse. Por mais estranho que pareça, você não poderá tirar conclusões do meu silêncio no que diz respeito a temas polêmicos, nem mesmo que eu os considere importantes, ou, ao contrário, sem importância, pois esse já é por si mesmo um dos pontos polêmicos. Uma das coisas sobre as quais os cristãos discordam é acerca da importância da sua discordância. Quando dois cristãos de denominações diferentes começam a discutir, certamente não demora para que um deles pergunte se tal ponto realmente importa, e o outro responde: se isso importa, mas é claro, é absolutamente essencial. Estou dizendo tudo isso simplesmente para deixar claro que tipo de livro que eu estive tentando escrever certamente não era para ocultar ou tentar fingir responsabilidade por minhas crenças pessoais, pois sobre elas, como eu disse antes, não há segredo. Para citar o tio Toby, estão todas escritas no livro de oração comum. O tio Toby é um personagem do livro A Vida e as Opiniões do Cavalheiro. O risco maior que eu corria era, sem dúvida, de apresentar como um cristianismo comum qualquer coisa que fosse peculiar à igreja anglicana, ou, o que seria pior, a mim mesmo. Tentei evitar esse tipo de coisa enviando o manuscrito original do que é atualmente o livro 2 para 4 clérigos, um anglicano, católico romano, um metodista e o outro presbiteriano, e submetendo-o à crítica deles. O metodista achou que eu não havia falado bastante sobre fé. Já para o católico romano, eu tinha ido longe demais na falta de importância atribuída a teorias explicativas sobre a expiação. No mais, todos nós concordamos. Não submeti os outros livros a um veto semelhante porque, embora possam suscitar diferentes opiniões entre os cristãos, são somente divergências individuais. E entre escolas de pensamento, não entre dominações,
A julgar pelas resenhas e inúmeras cartas que me foram escritas, o livro, por mais que seja limitado em outros aspectos, alcançou sucesso ao mesmo tempo em apresentar um cristianismo concordante, ou comum, ou central, ou puro e simples. Nesse sentido, poderia ser útil refutar a acepção de que, se omitirmos em pontos divergentes, todo o restante seria um vago e minguado máximo divisor comum. O MDC é algo não apenas positivo, mas também pungente, que se distingue das crenças não cristãs por um profundo abismo que não é em nada comparável, nem mesmo às piores divisões internas ao cristianismo. Se eu não tivesse servido diretamente a causa da reunificação, talvez tenha deixado claro por que deveríamos nos reunificar. Eu certamente já deparei com o afamado de membros convictos, pertencentes a outras comunidades cristãs. Porém, a hostilidade vem mais da parte daqueles que estão à margem, seja os de dentro da igreja anglicana, seja de fora. Em outras palavras, aquelas pessoas que não são membros de nenhuma comunidade. Cristianismo, puro e simples. O conteúdo deste livro foi inicialmente transmitido pelas ondas do rádio e depois publicado em 3 partes separadas. Nas versões impressas, fiz alguns acréscimos que eu disse ao microfone, mas de maneira geral não alterei o texto. Ao meu ver, uma preleção de rádio deve se parecer ao máximo com uma conversa, isto é, não deve soar como um ensaio acadêmico sendo lido em voz alta. Assim, em minhas palestras, procurei empregar todas as contrações e os coloquialismos que costumo utilizar ao meu falar habitual. Tentei reproduzir esse feito na versão impressa, e toda vez que enfatizava a importância de uma palavra pela entonação de voz na versão impressa, eu a escrevia em itálico. Entretanto, agora estou inclinado a acreditar que isso foi um erro, um híbrido indesejável entre a arte de falar e a arte de escrever. Um orador deve usar variações de entonação para dar ênfase, porque o seu meio de comunicação se presta naturalmente a este modelo. Contudo, um escritor não deve se valer de itálicos com o mesmo propósito, uma vez que dispõe de outros meios diferenciados de expressar as palavras-chave e, portanto, deve utilizá-los.
Nesta edição, eliminei as contrações e substituí a maioria dos itálicos, reformulando as sentenças em que elas apreciam. Mas isto, sem pelo menos assim espero, ter alternado o tom popular ou familiar que eu pretendia assumir o tempo todo. Também acrescentei alguns trechos e excluí outros, quando percebi que minha compreensão dos assuntos havia sido aprimorada, quando, comparado ao meu entendimento de 10 anos atrás e também quando deparado com os trechos que, ao meu ver, pudessem ter sido mal interpretados na versão original. Aqui cabe um aviso ao leitor: não oferecerei qualquer tipo de ajuda a ninguém que seja em dúvida entre duas denominações cristãs. Em outras palavras, não espere de mim qualquer orientação no sentido de você se tornar um anglicano, católico romano, metodista ou presbiteriano. Essa omissão é intencional. Até mesmo a lista que acabei de apresentar está em ordem alfabética. E também não faço mistério sobre a minha posição pessoal. Sou um leigo dos mais convencionistas da Igreja Anglicana, sem preferência especial pela alta ou pela baixa igreja, tampouco por qualquer outra coisa. Até mesmo neste livro, minha intenção não é converter ninguém à minha posição particular, pois, desde que me tornei cristão, penso que talvez o melhor favor que possa fazer aos incrédulos que me cercam é explicar e defender a crença que tem sido comum a quase todos os cristãos de todos os tempos. Eu tinha inúmeros motivos para pensar assim. Em primeiro lugar, as questões que dividem os cristãos entre si muitas vezes envolvem pontos de alta teologia ou mesmo de história eclesiástica, que devem ser tratados exclusivamente pelos especialistas. Tais matérias estão fora do meu alcance. Nessas águas profundas, não tenho condições de ajudar ninguém. Antes, preciso ser ajudado. Em segundo lugar, penso que se deve admitir que a discussão acerca desses pontos controversos não tem qualquer chance de trazer uma pessoa de fora para o seio do cristianismo. Se insistimos em escrever e falar sobre isso, a probabilidade de desencorajarmos essa pessoa a ingressar em uma comunidade cristã é muito maior do que a de atirarmos para a nossa denominação. Nossas divergências não devem jamais serem discutidas, senão com aqueles que já acreditam que há um só Deus e que Jesus Cristo é o único Filho. Por fim, tenho a impressão de que há uma quantidade maior de autores e também mais talentosos engajados nessas questões controversas do que em defesa daquilo que Baxter chama de cristianismo puro e simples. A parte que me coube no debate e para a qual eu me senti capaz de contribuir é também a mais modesta, e é para ela que enveredarei naturalmente. Pelo que sei,
Esses foram os meus únicos motivos. E agradeceria se as pessoas não fizessem inferências fantasiosas a respeito do meu silêncio sobre certas polêmicas. Por exemplo, tal silêncio não significa necessariamente que eu esteja em cima do muro. Por vezes, estou mesmo. Há questões em discussões entre os cristãos cuja resposta ainda não nos foi revelada. Há questões em discussão entre os cristãos cuja resposta ainda não nos foi revelada. E há outras para as quais eu nunca teria uma resposta. Se eu as fizesse, mesmo em um mundo melhor, poderia receber uma resposta, até onde sei, como aquela recebida por um inquiridor bem superior a mim. O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Há outras questões sobre as quais tenho opinião formada, e mesmo assim me mantenho em silêncio, pois não estou escrevendo para expor algo que eu poderia chamar de minha religião, mas sim para expor o cristianismo puro e simples, que é o que é, e o que já era há muito tempo antes de eu ter nascido, independentemente de eu gostar disso ou não. Certas pessoas tiram conclusões precipitadas do fato de eu nunca dizer mais sobre a Virgem Maria do que aquilo que está relacionado ao nascimento original ou virginal de Cristo. Mas certamente meu motivo para não fazê-lo é óbvio, não é? Dizer mais do que isso me levaria imediatamente para âmbitos altamente controversos. E não há controvérsia entre os cristãos que se deva ser tratada com maior delicadeza do que essa. As crenças católicos romanas nessas matérias não são defendidas com fervor comum que se associa a todas as crenças religiosas sinceras, mas muito naturalmente, com a sensibilidade peculiar e, por assim dizer, cavalheiresca que uma pessoa sente quando a honra de sua mãe ou da sua amada está em questão. É muito difícil divergir do católico neste ponto sem lhe parecer mal criado ou até um herege. Por outro lado, as crenças protestantes opostas sobre esse assunto evocam sentimentos que vão até as raízes de todo tipo de monoteísmo. Para os protestantes radicais, parece que a distinção entre o Criador e a criatura, por mais santa que seja, está sendo ameaçada pelo renascimento do politeísmo. Portanto, é difícil discordar deles sem parecer aos seus olhos pior do que um herege, um pagão. Se há um tema que poderia arruinar um livro sobre o cristianismo puro e simples, se há algum tema capaz de tornar completamente improdutiva a leitura de processos ou de pessoas que ainda não creem que o Filho da Virgem é Deus, certamente é esse. Por mais estranho que pareça, você não poderá tirar conclusões do meu silêncio no que diz respeito a temas polêmicos, nem mesmo que eu os considere importantes, ou, ao contrário, sem importância, pois esse já é por si mesmo um dos pontos polêmicos. Uma das coisas sobre as quais os cristãos discordam é acerca da importância da sua discordância. Quando dois cristãos de denominações diferentes começam a discutir, certamente não demora para que
que um deles pergunte se tal ponto realmente importa, e o outro responde: se isso importa, mas é claro, é absolutamente essencial. Estou dizendo tudo isso simplesmente para deixar claro que o tipo de livro que eu estive tentando escrever certamente não era para ocultar ou tentar fingir responsabilidade por minhas crenças pessoais, pois sobre elas, como eu disse antes, não há segredo. Para citar o tio Toby, estão todas escritas no livro de oração comum. O tio Toby é um personagem do livro A Vida e as Opiniões do Cavalheiro. O risco maior que eu corria era, sem dúvida, de apresentar como um cristianismo comum qualquer coisa que fosse peculiar à igreja anglicana, ou, o que seria pior, a mim mesmo. Tentei evitar esse tipo de coisa enviando o manuscrito original do que é atualmente o livro 2 para 4 clérigos, um anglicano, católico romano, um metodista e o outro presbiteriano, e submetendo-o à crítica deles. O metodista achou que eu não havia falado bastante sobre fé. Já para o católico romano, eu tinha ido longe demais na falta de importância atribuída a teorias explicativas sobre a expiação. No mais, todos nós concordamos. Não submeti os outros livros a um veto semelhante porque, embora possam suscitar diferentes opiniões entre os cristãos, são somente divergências individuais. E entre escolas de pensamento, não entre dominações, a julgar pelas resenhas e inúmeras cartas que me foram escritas, o livro, por mais que seja limitado em outros aspectos, alcançou sucesso ao mesmo tempo em apresentar um cristianismo concordante, ou comum, ou central, ou puro e simples. Nesse sentido, poderia ser útil refutar a acepção de que, se omitirmos em pontos divergentes, todo o restante seria um vago e minguado máximo divisor comum. O MDC é algo não apenas positivo, mas também pungente, que se distingue das crenças não cristãs por um profundo abismo que não é em nada comparável, nem mesmo às piores divisões internas ao cristianismo. Se eu não tivesse servido diretamente a causa da reunificação, talvez tenha deixado claro por que deveríamos nos reunificar. Eu certamente já deparei com o afamado de membros convictos pertencentes a outras comunidades cristãs. Porém, a hostilidade vem mais da parte daqueles que estão à margem, seja os de dentro da igreja anglicana, seja de fora. Em outras palavras, aquelas pessoas que não são membros de nenhuma comunidade. Cristianismo, puro e simples. O conteúdo deste livro foi inicialmente transmitido
pelas ondas do rádio e depois publicado em 3 partes separadas. Nas versões impressas, fiz alguns acréscimos ao que eu disse ao microfone, mas de maneira geral, não alterei o texto. Ao meu ver, uma preleção de rádio deve se parecer ao máximo com uma conversa. Isto é, não deve soar como um ensaio acadêmico sendo lido em voz alta. Assim, em minhas palestras, procurei empregar todas as contrações e os coloquialismos que costumo utilizar ao meu falar habitual. Tentei reproduzir esse feito na versão impressa, e toda vez que enfatizava a importância de uma palavra pela entonação de voz na versão impressa, eu a escrevia em itálico. Entretanto, agora estou inclinado a acreditar que isso foi um erro, um híbrido indesejável entre a arte de falar e a arte de escrever. Um orador deve usar variações de entonação para dar ênfase, porque o seu meio de comunicação se presta naturalmente a este modelo. Contudo, um escritor não deve se valer de itálicos com o mesmo propósito, uma vez que dispõe de outros meios diferenciados de expressar as palavras-chave e, portanto, deve utilizá-los. Nesta edição, eliminei as contrações e substituí a maioria dos itálicos, reformulando as sentenças em que elas apreciam. Mas isto, sem pelo menos assim espero, ter alternado o tom popular ou familiar que eu pretendia assumir o tempo todo. Também acrescentei alguns trechos e excluí outros, quando percebi que minha compreensão dos assuntos havia sido aprimorada. Quando, comparado ao meu entendimento de 10 anos atrás, e também quando deparado com os trechos que, ao meu ver, pudessem ter sido mal interpretados na versão original, aqui cabe um aviso ao leitor: não oferecerei qualquer tipo de ajuda a ninguém que seja em dúvida entre 2 denominações cristãs. Em outras palavras, não espere de mim qualquer orientação no sentido de você se tornar um anglicano, católico romano, metodista ou presbiteriano. Essa omissão é intencional. Até mesmo a lista que acabei de apresentar está em ordem alfabética. E também não faço mistério sobre minha posição pessoal. Sou um leigo dos mais convencionistas da Igreja Anglicana, sem preferência especial pela alta ou pela baixa igreja, tampouco por qualquer outra coisa. Até mesmo neste livro, minha intenção não é converter ninguém à minha posição particular, pois, desde que me tornei cristão, penso que talvez o melhor favor que possa fazer os incrédulos que me cercam é explicar e defender a crença que tem sido comum, a
quase todos os cristãos de todos os tempos. Eu tinha inúmeros motivos para pensar assim. Em primeiro lugar, as questões que dividem os cristãos entre si muitas vezes envolvem pontos de alta teologia ou mesmo de história eclesiástica que devem ser tratados exclusivamente pelos especialistas. Tais matérias estão fora do meu alcance. Nessas águas profundas, não tenho condições de ajudar ninguém. Antes, preciso ser ajudado. Em segundo lugar, penso que se deve admitir que a discussão acerca desses pontos controversos não tem qualquer chance de trazer uma pessoa de fora para o seio do cristianismo. Se insistimos em escrever e falar sobre isso, a probabilidade de desencorajarmos essa pessoa a ingressar em uma comunidade cristã é muito maior do que a de atirarmos para a nossa denominação. Nossas divergências não devem jamais serem discutidas, senão com aqueles que já acreditam que há um só Deus e que Jesus Cristo é o único Filho. Por fim, tenho a impressão de que há uma quantidade maior de autores e também mais talentosos engajados nessas questões controversas do que em defesa daquilo que Baxter chama de cristianismo puro e simples. A parte que me coube no debate e para a qual eu me senti capaz de contribuir é também a mais modesta, e é para ela que enveredarei naturalmente. Pelo que sei, esses foram os meus únicos motivos, e agradeceria se as pessoas não fizessem inferências fantasiosas a respeito do meu silêncio sobre certas polêmicas. Por exemplo, tal silêncio não significa necessariamente que eu esteja em cima do muro. Por vezes, estou mesmo. Há questões em discussões entre os cristãos cuja resposta ainda não nos foi revelada. Há questões em discussão entre os cristãos cuja resposta ainda não nos foi revelada. E há outras para as quais eu nunca teria uma resposta. Se eu as fizesse, mesmo em um mundo melhor, poderia receber uma resposta, até onde sei, como aquela recebida por um inquiridor bem superior a mim. O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Há outras questões sobre as quais tenho opinião formada, e mesmo assim me mantenho em silêncio, pois não estou escrevendo para expor algo que eu poderia chamar de minha religião, mas sim para expor o cristianismo puro e simples, que é o que é, e o que já era há muito tempo antes de eu ter nascido, independentemente de eu gostar disso ou não. Certas pessoas tiram conclusões precipitadas do fato de eu nunca dizer mais sobre a Virgem Maria do que aquilo que está relacionado ao nascimento original ou virginal de Cristo. Mas certamente meu motivo para não fazê-lo é óbvio, não é? Dizer mais do que isso me levaria imediatamente para âmbitos altamente controversos. E não há controvérsia entre os cristãos que se deva ser tratada com maior delicadeza do que essa. As crenças católicas romanas nessas matérias não são defendidas com fervor comum
que se associa a todas as crenças religiosas sinceras, mas muito naturalmente, com a sensibilidade peculiar e, por assim dizer, cavalheiresca que uma pessoa sente quando a honra de sua mãe ou da sua amada está em questão. É muito difícil divergir do católico neste ponto, sem lhe parecer mal criado ou até um herege. Por outro lado, as crenças protestantes opostas sobre esse assunto evocam sentimentos que vão até as raízes de todo tipo de monoteísmo. Para os protestantes radicais, parece que a distinção entre o Criador e a criatura, por mais santa que seja, está sendo ameaçada pelo renascimento do politeísmo. Portanto, é difícil discordar deles, sem parecer aos seus olhos pior do que um herege. Um pagão, se há um tema que poderia arruinar um livro sobre o cristianismo puro e simples, se há algum tema capaz de tornar completamente improdutiva a leitura de processos ou de pessoas que ainda não creem que o Filho da Virgem é Deus, certamente é esse. Por mais estranho que pareça, você não poderá tirar conclusões do meu silêncio no que diz respeito a temas polêmicos, nem mesmo que eu os considere importantes, ou, ao contrário, sem importância, pois esse já é por si mesmo um dos pontos polêmicos. Uma das coisas sobre as quais os cristãos discordam é acerca da importância da sua discordância. Quando dois cristãos de denominações diferentes começam a discutir, certamente não demora para que um deles pergunte se tal ponto realmente importa, e o outro responde: se isso importa, mas é claro, é absolutamente essencial. Estou dizendo tudo isso simplesmente para deixar claro que tipo de livro que eu estive tentando escrever certamente não era para ocultar ou tentar fingir responsabilidade por minhas crenças pessoais, pois sobre elas, como eu disse antes, não há segredo. Para citar o tio Toby, estão todas escritas no livro de oração comum. O tio Toby é um personagem do livro A Vida e as Opiniões do Cavalheiro. O risco maior que eu corria era, sem dúvida, de apresentar como o cristianismo comum qualquer coisa que fosse peculiar à igreja anglicana, ou, o que seria pior, a mim mesmo. Tentei evitar esse tipo de coisa enviando o manuscrito original do que é atualmente o livro 2 para 4 clérigos, um anglicano, católico romano, um metodista e o outro presbiteriano, e submetendo-o à crítica deles. O metodista achou que eu não havia falado bastante sobre fé. Já para o católico romano, eu tinha ido longe demais na falta de importância atribuída a teorias explicativas sobre a expiação. No mais, todos nós concordamos. Não submeti os outros livros a um veto semelhante porque, embora possam suscitar diferentes opiniões entre os cristãos, são somente divergências individuais. E entre escolas de pensamento, não entre dominações, a julgar pelas resenhas e inúmeras cartas que me foram escritas, o livro, por mais que seja limitado em outros aspectos,
alcançou sucesso ao mesmo tempo em apresentar um cristianismo concordante, ou comum, ou central, ou puro e simples. Nesse sentido, poderia ser útil refutar a acepção de que, se omitirmos em pontos divergentes, todo o restante seria um vago e minguado máximo divisor comum. O MDC é algo não apenas positivo, mas também pungente, que se distingue das crenças não cristãs por um profundo abismo que não é em nada comparável, nem mesmo às piores divisões internas ao cristianismo. Se eu não tiver servido diretamente a causa da reunificação, talvez tenha deixado claro por que deveríamos nos reunificar. Eu certamente já deparei com o afamado de membros convictos pertencentes a outras comunidades cristãs, porém a hostilidade vem mais da parte daqueles que estão à margem, seja os de dentro da igreja anglicana, seja de fora. Em outras palavras, aquelas pessoas que não são membros de nenhuma comunidade. Cristianismo, puro e simples. O conteúdo deste livro foi inicialmente transmitido pelas ondas do rádio e depois publicado em 3 partes separadas. Nas versões impressas, fiz alguns acréscimos que eu disse ao microfone, mas de maneira geral não alterei o texto. Ao meu ver, uma preleção de rádio deve se parecer ao máximo com uma conversa, isto é, não deve soar como um ensaio acadêmico sendo lido em voz alta. Assim, em minhas palestras, procurei empregar todas as contrações e os coloquialismos que costumo utilizar ao meu falar habitual. Tentei reproduzir esse feito na versão impressa, e toda vez que enfatizava a importância de uma palavra pela entonação de voz na versão impressa, eu a escrevia em itálico. Entretanto, agora estou inclinado a acreditar que isso foi um erro, um híbrido indesejável entre a arte de falar e a arte de escrever. Um orador deve usar variações de entonação para dar ênfase, porque o seu meio de comunicação se presta naturalmente a este modelo. Contudo, um escritor não deve se valer de itálicos com o mesmo propósito, uma vez que dispõe de outros meios diferenciados de expressar as palavras-chave e, portanto, deve utilizá-los. Nesta edição, eliminei as contrações e substituí a maioria dos itálicos.
reformulando as sentenças em que elas apreciam. Mas isto, sem pelo menos assim espero, ter alternado o tom popular ou familiar que eu pretendia assumir o tempo todo. Também acrescentei alguns trechos e excluí outros, quando percebi que minha compreensão dos assuntos havia sido aprimorada, quando, comparado ao meu entendimento de 10 anos atrás e também quando deparado com os trechos que, ao meu ver, pudessem ter sido mal interpretados na versão original. Aqui cabe um aviso ao leitor. Não oferecerei qualquer tipo de ajuda a ninguém que seja em dúvida entre duas denominações cristãs. Em outras palavras, não espere de mim qualquer orientação no sentido de você se tornar um anglicano, católico romano, metodista ou presbiteriano. Essa omissão é intencional. Até mesmo a lista que acabei de apresentar está em ordem alfabética. E também não faço mistério sobre a minha posição pessoal. Sou um leigo dos mais convencionistas da Igreja Anglicana, sem preferência especial pela alta ou pela baixa igreja, tampouco por qualquer outra coisa. Até mesmo neste livro, minha intenção não é converter ninguém à minha posição particular, pois, desde que me tornei cristão, penso que talvez o melhor favor que possa fazer os incrédulos que me cercam é explicar e defender a crença que tem sido comum a quase todos os cristãos de todos os tempos. Eu tinha inúmeros motivos para pensar assim. Em primeiro lugar, as questões que dividem os cristãos entre si muitas vezes envolvem pontos de alta teologia ou mesmo de história eclesiástica, que devem ser tratados exclusivamente pelos especialistas. Tais matérias estão fora do meu alcance. Nessas águas profundas, não tenho condições de ajudar ninguém. Antes, preciso ser ajudado. Em segundo lugar, penso que se deve admitir que a discussão acerca desses pontos controversos não tem qualquer chance de trazer uma pessoa de fora para o seio do cristianismo. Se insistimos em escrever e falar sobre isso, a probabilidade de desencorajarmos essa pessoa a ingressar em uma comunidade cristã é muito maior do que a de atirarmos para a nossa denominação. Nossas divergências não devem jamais serem discutidas, senão com aqueles que já acreditam que há um só Deus e que Jesus Cristo é o único Filho. Por fim, tenho a impressão de que há uma quantidade maior de autores e também mais talentosos engajados nessas questões controversas do que em defesa daquilo que Baxter chama de cristianismo puro e simples. A parte que me coube no debate e para a qual eu me senti capaz de contribuir é também a mais modesta, e é para ela que enveredarei naturalmente. Pelo que sei, esses foram os meus únicos motivos, e agradeceria se as pessoas não fizessem
inferências fantasiosas a respeito do meu silêncio sobre certas polêmicas. Por exemplo, tal silêncio não significa necessariamente que eu esteja em cima do muro. Por vezes, estou mesmo. Há questões em discussões entre os cristãos cuja resposta ainda não nos foi revelada. Há questões em discussão entre os cristãos cuja resposta ainda não nos foi revelada. E há outras para as quais eu nunca terei uma resposta. Se eu as fizesse, mesmo em um mundo melhor, poderia receber uma resposta, até onde sei, como aquela recebida por um inquiridor bem superior a mim. O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Há outras questões sobre as quais tenho opinião formada, e mesmo assim me mantenho em silêncio, pois não estou escrevendo para expor algo que eu poderia chamar de minha religião, mas sim para expor o cristianismo puro e simples, que é o que é, e o que já era há muito tempo antes de eu ter nascido, independentemente de eu gostar disso ou não. Certas pessoas tiram conclusões precipitadas do fato de eu nunca dizer mais sobre a Virgem Maria do que aquilo que está relacionado ao nascimento original ou virginal de Cristo. Mas certamente meu motivo para não fazê-lo é óbvio, não é? Dizer mais do que isso me levaria imediatamente para âmbitos altamente controversos. E não há controvérsia entre os cristãos que se deva ser tratada com maior delicadeza do que essa. As crenças católicas romanas nessas matérias não são defendidas com o fervor comum que se associa a todas as crenças religiosas sinceras, mas muito naturalmente, com a sensibilidade peculiar e, por assim dizer, cavalheiresca que uma pessoa sente quando a honra de sua mãe ou da sua amada está em questão. É muito difícil divergir do católico neste ponto sem lhe parecer mal criado ou até um herege. Por outro lado, as crenças protestantes opostas sobre esse assunto evocam sentimentos que vão até as raízes de todo tipo de monoteísmo. Para os protestantes radicais, parece que a distinção entre o Criador e a criatura, por mais santa que seja, está sendo ameaçada pelo renascimento do politeísmo. Portanto, é difícil discordar deles sem parecer aos seus olhos pior do que um herege. Um pagão, se há um tema que poderia arruinar um livro sobre o cristianismo puro e simples, se há algum tema capaz de tornar completamente improdutiva a leitura de processos ou de pessoas que ainda não creem que o Filho da Virgem é Deus, certamente é esse. Por mais estranho que pareça, você não poderá tirar conclusões do meu silêncio no que diz respeito a temas polêmicos, nem mesmo que eu os considere importantes, ou, ao contrário, sem importância, pois esse já é por si mesmo um dos pontos polêmicos. Uma das coisas sobre as quais os cristãos discordam é acerca da importância da sua discordância. Quando dois cristãos de denominações diferentes começam a discutir, certamente não demora para que um deles pergunte se tal ponto realmente importa, e o outro responde: se isso importa,
Mas é claro, é absolutamente essencial. Estou dizendo tudo isso simplesmente para deixar claro que o tipo de livro que eu estive tentando escrever certamente não era para ocultar ou tentar fingir responsabilidade por minhas crenças pessoais, pois sobre elas, como eu disse antes, não há segredo. Para citar o tio Toby, estão todas escritas no livro de oração comum. O tio Toby é um personagem do livro A Vida e as Opiniões do Cavalheiro. O risco maior que eu corria era, sem dúvida, de apresentar como um cristianismo comum qualquer coisa que fosse peculiar à igreja anglicana, ou, o que seria pior, a mim mesmo. Tentei evitar esse tipo de coisa enviando o manuscrito original do que é atualmente o livro 2 para 4 clérigos, um anglicano, católico romano, um metodista e o outro presbiteriano, e submetendo-o à crítica deles. O metodista achou que eu não havia falado bastante sobre fé. Já para o católico romano, eu tinha ido longe demais na falta de importância atribuída a teorias explicativas sobre a expiação. No mais, todos nós concordamos. Não submeti os outros livros a um veto semelhante porque, embora possam suscitar diferentes opiniões entre os cristãos, são somente divergências individuais. E entre escolas de pensamento, não entre dominações, a julgar pelas resenhas e inúmeras cartas que me foram escritas, o livro, por mais que seja limitado em outros aspectos, alcançou sucesso ao mesmo tempo em apresentar um cristianismo concordante, ou comum, ou central, ou puro e simples. Nesse sentido, poderia ser útil refutar a acepção de que, se omitirmos em pontos divergentes, todo o restante seria um vago e minguado máximo divisor comum. O MDC é algo não apenas positivo, mas também pungente, que se distingue das crenças não cristãs por um profundo abismo que não é em nada comparável nem mesmo às piores divisões internas ao cristianismo. Se eu não tivesse servido diretamente a causa da reunificação, talvez tenha deixado claro por que deveríamos nos reunificar. Eu certamente já deparei com o afamado de membros convictos pertencentes a outras comunidades cristãs. Porém, a hostilidade vem mais da parte daqueles que estão à margem, seja os de dentro da igreja anglicana, seja de fora. Em outras palavras, aquelas pessoas que não são membros de nenhuma comunidade.